Paz do Senhor, povo de Deus, grande abraço para vocês, Pastor Gilvan, munindo vocês aqui no nosso canal de muitas informações, assuntos até que vocês desconhecem. Por esse motivo, é importante vocês acompanharem o vídeo por completo. Não assista 1 minuto, 2, mas assista todo. Você só vai entender se assistir todo o conteúdo. Vamos estar disponibilizando muito conteúdo aqui para vocês. Inclusive, eu vou começar uma série aí de livros apócrifos, para que vocês entendam por que esses livros foram rejeitados na Bíblia. Mas hoje eu quero falar sobre o Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos, instruções prática. Se você nunca viu falar num Didaquê, então assista o vídeo para que você fique sabendo. Primeiro documento utilizado na catequese do século I. Teve várias redações que definem as etapas da catequese para os missionários no meio judeu-cristão. Possui uma parte doutrinária e uma outra parte litúrgica. Tem no seu capítulo 1 o amor a Deus, o amor ao próximo, os 2 caminhos. O da vida exige o amor a Deus e ao próximo. Essas instruções de Didaquê do Senhor aos gentios. Há 2 caminhos, um da vida e o outro da morte. Jeremias 21:8, Deuteronômio 5:32. A diferença entre ambos é grande. O caminho da vida é: primeiro amarás a Deus que te fez, depois a teu próximo como a ti mesmo. E tudo o que não queres que seja feito a ti, não faças ao outro. Mateus 7, versículo 12, Lucas 6:31. Eis a doutrina relativa a esses mandamentos. Bendizei aqueles que vos amaldiçoam, orai por vossos inimigos, jejuai por aqueles que vos perseguem. Com efeito, que graça vós tereis se ama os que vos amam? Não fazem os gentios o mesmo? Vós, porém, amai os que vos odeiam e não tenhais inimizades. Mateus capítulo 5, versículos 44, Lucas 6:27. Abstente dos prazeres carnais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Se alguém te bate na face direita, dá-lhe também a outra, e tu serás perfeito. Se alguém te obrigar a dar 1000 passos, anda 2000 com ele. Se alguém tomar teu manto, dá-lhe também tua túnica. Se alguém toma teus bens, não reclames, pois de todo o jeito não podes. Mateus capítulo 5:39. Dá a todo aquele que te pedir, sem exigir devolução, pois a vontade do Pai é que se dê dos seus próprios dons. Bem-aventurado é aquele que dá conforme a lei, pois é irrepreensível. Ai daquele que toma, recebe. Se, porém, alguém tiver necessidade de tomar, receber, é isento de culpa. Mas se não estiver em necessidade, terá que se responsabilizar pelo motivo e pelo fim por que recebeu. Colocado na prisão, ele não sairá de lá até que pague o último quadrante. Mateus 5:25, Lucas 12:58. Mas é verdade que a este propósito também foi dito, que tua esmola soe em tuas mãos, até que souberes a quem dar. Capítulo 2. Os deveres para com a vida e a propriedade do próximo. O segundo mandamento da instrução de Didaquê é: não matarás, não cometerás adultério, não te entregarás à pederastia, não fornicarás, não furtarás, não exercerás magia nem bruxaria, charlatanice, não matarás criança por aborto, nem criança já nascida, não cobiçarás os bens do próximo, não serás perjuro, Mateus 5:33, Êxodo 20, versículo 7, nem darás falso testemunho, não falarás mal do outro, nem lhes guardará rancor. Não usarás de ambiguidade nem num pensamento nem na palavra, pois a duplicidade é uma trama fatal. Tua palavra não seja falsa, nem vã, mas ao contrário, seja cheia de sinceridade e seriedade comprovada por ações. Não serás cobiçoso, nem hipócrita, nem malicioso, nem soberbo.
Não nutrirás má intenção contra teu próximo. Êxodo 20, versículo 13 até o 17. Não odiarás ninguém, mas repreenderás uns e rezarás por outros. E ainda amarás aos outros mais que a ti mesmo, tua alma. Capítulo 3. Advertências contra a paixão e a idolatria. Meu filho, evita tudo que é mal, semelhante ao mal. Não sejas odiento, pois o ódio conduz à morte. Nem ciumento, nem brigão ou provocador, pois de tudo isso nascem os homicidas. Meu filho, não sejas cobiçoso de mulheres, pois a cobiça conduz à fornicação. Evita a obscenidade e os maus olhares, pois de tudo isto nascem os adultérios. Meu filho, não sejas dado à adivinhação, pois ela conduz à idolatria. Abstente também da encantação, feitiçaria e da astrologia e das purificações. Nem procures ver ou ouvir essas coisas, pois tudo isto origina a idolatria. Meu filho, não sejas mentiroso, pois a mentira conduz ao roubo. Não sejas avarento ou cobiçoso de fama, pois tudo isto origina o roubo. Meu filho, não sejas furioso, pois isto conduz à blasfêmia. Não sejas insolente, nem malvado, pois tudo isto origina as blasfêmias. Sê antes manso, pois os mansos possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Sê longânimo, misericordioso, sem falsidade, tranquilo e bom, e guarda com toda a reverência a instrução ouvida. Não te eleves a ti mesmo, e não entregues teu coração à insolência. Não vivas com os grandes, mas com os justos e humildes. Tu aceitarás os acontecimentos da vida como sendo bons, sabendo que, a Deus, nada daquilo que acontece é estranho. Capítulo 4. Deveres do Senhor e dos escravos. Meu filho, lembra-te dia e noite daquele que te anuncia a palavra de Deus e o honrarás como ao Senhor, pois onde se proclama sua soberania, aí está o Senhor presente. Hebreus 13, 7. Todos os dias procurarás a companhia dos santos, para encontrar apoio em suas palavras. Não causarás cismas, mas reconciliarás os que lutam entre si. Julgarás de maneira justa, nem considerará a pessoa na correção das faltas. Não demorarás em procurar o que há de acontecer ou não. Não terás as mãos sempre estendidas para receber, retirando-as quando se trata de dar. Se possuíres algo, graças ao trabalho de tuas mãos, dá-o em reparação por teus pecados. Não hesitarás em dar e, dando, não murmurarás, pois algum dia reconhecerás quem é um verdadeiro dispensador da recompensa. Não repelirás o indigente, mas antes repartirás tudo com teu irmão, não considerando nada como teu, pois, se divides os bens da imortalidade, quanto mais o deves fazer com os corruptíveis. Não retirarás a mão de teu filho ou de tua filha, mas desde sua juventude os instruirás no temor a Deus. Não darás ordens com rancor ao teu povo ou à tua serva, que esperam no mesmo Deus que tu, para que não percam o temor de Deus que está acima de todos. Com efeito, ele não virá chamar segundo a aparência da pessoa, mas segundo a preparação do Espírito. Vós, servos, sede submissos aos vossos senhores, como se eles fossem uma imagem de Deus, com respeito e reverência. Efésios 6, de 1 a 9, Colossenses 3 e 20. Detestarás toda hipocrisia e tudo que é desagradável ao Senhor. Não violarás os mandamentos do Senhor e guardarás o que recebeste sem acrescentar nem tirar. Na assembléia confessarás tuas faltas e não entrarás em oração de má consciência. Este é o caminho da vida. Capítulo 5. Do caminho da morte. O caminho da morte é o seguinte. Em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições. Mortes, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas,
bruxarias, rapinagens, falsos testemunhos, hipocrisias, ambiguidade, falsidades, fraude, orgulho, maldade, arrogância, cobiça, má conversa, ciúme, insolência, extravagância, jactância, vaidade e ausência do temor de Deus. Perseguidores dos bons, inimigos da verdade, amantes da mentira, ignorantes da recompensa da justiça, não desejosos do bem nem do justo juízo, vigilantes, não pelo bem, mas pelo mal, estranhos à doçura e à paciência, amantes da vaidade, cobiçosos de retribuição, sem compaixão com os pobres, sem cuidado com os necessitados, ignorantes de seu Criador, assassinos de crianças, destruidores da obra de Deus, desprezadores dos indigentes, opressores dos aflitos, defensores dos ricos, juízes iníquos dos pobres, pecadores sem fé nem lei. Filho, fica longe de tudo isso. Capítulo 6. Perfeito é quem aceita o jugo do Senhor. Vigia, para que ninguém te afaste deste caminho da instrução, ensinando-te o que é estranho a Deus. Mateus 24, versículo 4. Pois, se puderes portar todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, faze o que puderes. Quanto aos alimentos, toma sobre ti o que puderes suportar, mas abstente completamente das carnes oferecidas aos ídolos, pois este é um culto aos deuses mortos. Capítulo 7. Instrução sobre o batismo. No que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Mateus, versículo 28, versículo 19. Se não tens água corrente, batiza em outra água. Se não puderes em água fria, fazei-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrama 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas, antes do batismo, o que batiza e o que é batizado, e se outros puderem, observem um jejum. Ao que é batizado, deverás impor um jejum de 1 ou 2 dias. Capítulo 8. Sobre o jejum e a oração. Vossos jejuns não tenham lugar, não sejam ao mesmo tempo, como os hipócritas. Com efeito, eles jejumam no 2º e no 5º dia da semana. Vós, porém, jejuai na 4ª e na 6ª, dia de preparação. Também não rezeis como os hipócritas, mas como o Senhor mandou no seu Evangelho. Nosso Pai no céu, que tem seu nome, seja santificado. Que teu reino venha, que tua vontade seja feita na terra, assim como no céu. Dá-nos hoje o pão necessário. Perdoa nossa ofensa, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 9, 13. Lucas 11, 2 a 4. Pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Assim, orai 3 vezes por dia. Capítulo 9. No que concerne a Eucaristia, celebrai-a da seguinte maneira. Primeiro sobre o cálice, dizendo: Nós te bendizemos, agradecemos nosso Pai pela santa vinha de Davi, teu servo, que tu nos revelastes por Jesus, teu servo. A ti a glória pelos séculos. Sobre o pão a ser quebrado, nós te bendizemos, agradecemos, nosso Pai, pela vida e pelo conhecimento que nos revelastes. Por Jesus, teu servo, a ti a glória pelos séculos. Amém. Da mesma maneira como este pão quebrado primeiro fora semeado e sobre as colinas, e depois recolhido para tornar-se um, assim, das extremidades da terra, seja unida a ti tua igreja, assembleia, em teu reino, pois tua é a glória e o poder pelos séculos. Amém.
Ninguém coma nem beba da vossa Eucaristia, se não estiver batizado em nome do Senhor, pois a respeito dela, disse o Senhor, não dei as coisas santas aos cães. Capítulo 10. Ação de graças depois da ceia. Mas depois de saciados, bendizei, agradecei da seguinte maneira. Nós te bendizemos, Pai Santo, por o teu santo nome, que tu fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que tu nos revelastes. Por Jesus, teu servo. A ti a glória pelos séculos. Amém. Tu, Senhor, Todo-Poderoso, criaste todas as coisas para a glória de teu nome e para o gozo deste alimento e a bebida aos filhos dos homens, a fim de que eles te bendigam. Mas a nós deste uma comida e uma bebida espirituais para a vida eterna, por Jesus, teu servo. Por tudo te agradecemos, pois és poderoso. A ti a glória pelos séculos. Amém. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, para livrá-la de todo mal e aperfeiçoá-la no teu amor. Reúne esta igreja santificada dos 4 ventos no teu reino que lhe preparaste. Pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Amém. Venha tua graça e passe este mundo. Hosana, a casa de Davi. Mateus 21, 15. Vem aquele que é santo, aquele que não é santo, faça penitência. Maranata. Deixai os profetas bendizer, celebrar a Eucaristia à vontade. Capítulo 11. Os apóstolos e profetas. Da hospitalidade para com os apóstolos e profetas. Se, portanto, alguém chegar a vós com instruções conforme tudo aquilo que acima é dito, recebe-o. Mas, se alguém que ensina é perverso e expõe outras doutrinas para demolir, não lhes deis atenção. Se porém ensinar para aumentar a justiça e o conhecimento do Senhor, recebe-o como o Senhor. A respeito dos apóstolos e profetas, fazei conforme as normas. Texto grego, dogma, do Evangelho. Todo apóstolo que vem a vós seja recebido como o Senhor, mas ele não deverá ficar mais que um dia, ou, se necessário, mais outro dia. Se ele, porém, permanecer 3 dias, é um falso profeta. Na sua partida, o apóstolo não leve nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação. Se porém pedir dinheiro, é falso profeta. E não coloqueis à prova nem julgueis um profeta em tudo que fala sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas este pecado não será perdoado. Mateus 12, 31. Nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, a não ser aquele que vive como o Senhor. Na conduta de vida conhecereis, pois o falso profeta e o verdadeiro profeta. E todo profeta que manda, sob inspiração, preparar a mesa, não deve comer dela. Ao contrário, é um falso profeta. Todo profeta que ensina a verdade sem praticá-la é falso profeta. Mas todo profeta provado é reconhecido como verdadeiro, representando o ministério cósmico da Igreja, não ensinando, porém, a fazer como ele faz. Não seja julgado por vós, pois ele será julgado por Deus. Assim, também fizeram os antigos profetas. O que dizer sob inspiração? Dá-me dinheiro ou qualquer outra coisa. Não o escutei, se porém pedir para outros necessitados, então ninguém o julgue. Capítulo 12. Hospitalidade para com os outros. Todo aquele que vem a vós, em nome do Senhor, seja acolhido. Depois de o haverdes sondado, sabereis discernir a esquerda da direita, pois tendes o juízo. Se o hóspede for transeúnte, ajudai-o quanto possível. Não permaneça convosco senão 2, ou, se possível, 3 dias. Se quiser estabelecer-se convosco, tendo uma profissão, então trabalhe para o seu sustento. Mas se ele não tiver profissão, procedei conforme vosso juízo, de modo
a não deixar nenhum cristão ocioso entre vós. Se não quiser conformar-se com isto, é um que quer fazer negócios com o cristianismo. Acautelai-vos contra tal gente. Capítulo 13. Deveres para com os verdadeiros profetas. Todo verdadeiro profeta que quer estabelecer-se entre vós é digno de seu alimento. Do mesmo modo, também o verdadeiro mestre, como operário, é digno do seu alimento. Por isso tomarás as primícias de todos os produtos da vídima e da eira, dos bois e das ovelhas, e darás aos profetas, pois estes são os vossos grandes sacerdotes. Se vós, porém, não tiverdes profeta, dai aos pobres. Se tu fizeres pão, toma as primícias e dá-as, conforme manda a lei. Do mesmo modo, abrindo uma bilha de vinho ou de óleo, toma as primícias e dá aos profetas. E toma as primícias do dinheiro, das vestes e de todas as posses, e, segundo o teu juízo, dá-as conforme a lei. Capítulo 14. Reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e agradecei, depois de haveres confessado vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. Mas todo aquele que vive em discórdia com o outro, não se junte a vós antes de se ter reconciliado, a fim de que vosso sacrifício não seja profanado. Mateus 5, 23 a 25. Com efeito, deste sacrifício disse o Senhor: em todo lugar e em todo o tempo, se me oferece um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre todos os povos. Capítulo 15. Eleição dos bispos e diáconos. Escolhei-vos, pois, bispos e diáconos dignos do Senhor, homens dóceis, desprendidos, altruístas, verazes e firmes, pois eles também exercerão entre vós a liturgia dos profetas e doutores. Não os desprezeis, porque eles são da mesma dignidade entre vós como os profetas e doutores. Repreendei-vos mutuamente uns aos outros, não com ódio, mas na paz, como tendes no Evangelho. E ninguém fale com todo aquele que ofendeu o outro próximo, nem o escute até que ele se tenha arrependido. Fazei vossas preces, esmolas e todas as vossas ações, como vós tendes no Evangelho do nosso Senhor. Capítulo 16. Vigiai sobre a vossa vida. Não deixeis apagar vossas lâmpadas, nem solteis o cinto de vossos rins. Mas estáis preparados, pois não sabeis a hora na qual vosso Senhor vem. Reuni-vos frequentemente para procurar a salvação de vossas almas, pois todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada, se no último momento não vos tiverdes tornado perfeitos. Com efeito, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor em ódio. Mateus 24, 10, 13. Com o aumento da iniquidade, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. E então aparecerá o sedutor do mundo como se fosse o Filho de Deus. Ele fará milagres e prodígios, e a terra será entregue em suas mãos, e ele cometerá tais crimes, como jamais se viu desde o começo do mundo. Mateus 24, 24, segundo Tessalonicenses 2, 4 e 9. Então, toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos se escandalizarão e perecerão. Mas aqueles que permanecerem firmes na sua fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Mateus 24, 10 e 13. Aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do som da trombeta. E, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Mateus 24, 31. 1 Coríntios 15, 52. 1 Tessalonicenses 4, 16. Mas não de todos, segundo a palavra da Escritura, o Senhor virá e todos os santos com ele. Então verá o mundo, a vinda do Senhor,
sobre as nuvens dos céus. Mateus 24, 30, 26, 64. Muito bem, tivemos aqui o Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos. Instruções práticas. Você que não conhecia, ficou conhecendo agora o Didaquê. E pode baixá-lo gratuitamente no Google e acompanhar toda a leitura que nós fizemos aqui neste vídeo de instrução. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreve, compartilhe os nossos vídeos, porque este canal é dedicado especialmente para os novos convertidos e aqueles que desejam aprender a palavra de Deus e pregar. Se você quer aprender a pregar conosco, entre em contato comigo pelo WhatsApp 819-8139-5108 e escreva tracinho mentoria, pois estaremos dando mentoria e ensinando você a pregar do zero. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.